A gente precisa de uma série de elementos para ter saúde em termos nutricionais. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre um conceito que é um pouco mais denso, mas é importante você entender como é que eu penso, como é que eu raciocino na hora de passar as orientações para você. Então, a gente divide a composição da alimentação, vamos dividir, na verdade, por dois grupos. O que a gente chama de micronutrientes, que aí são os minerais, as vitaminas, a gente pode colocar as fibras aí, elas não são micronutrientes, mas a gente pode colocar neste grupo. E um outro grupo que a gente chama de macro, que são maiores, nutrientes. Basicamente, carboidratos, proteínas e gorduras. E muita gente fala assim, onde tem proteína? Não é um alimento só que tem proteína. Tem um grupo de alimentos que tem predominantemente proteína, em relação aos outros, mas a gente vai encontrar proteína, carboidrato e gordura em praticamente todos os grupos alimentares. Tá? Então, acho que vamos estruturar esta fala para ficar fácil de você entender depois e de pensar como você vai compor, o que você está comendo, o que você está escolhendo. Então, de princípio, a gente tem alguns grupos alimentares. Os cereais e as raízes, que a gente chama de tubérculo. A gente tem as verduras e legumes, a gente tem as frutas, a gente tem as leguminosas, que são todos os feijões, grão de bico, lentilha, fava e tudo mais. A gente tem as castanhas, as oleaginosas. A gente tem o grupo dos óleos separados das castanhas. Vamos separar, porque eu acho que fica mais fácil da gente conversar. E tem o grupo dos açúcares. Este é o único grupo que é dispensável para o nosso corpo. Porque os açúcares, aonde está o melado, o agave, o açúcar refinado, o cristal, o demerara, o mascavo de coco, para quem consome o mel tá aí. Então, tudo que eu vou obter ali, que é essencialmente glicose, eu posso obter de outros grupos alimentares. Então, considere que o grupo dos açúcares são dispensáveis. Para quem ainda consome ovos e laticínios, estes dois grupos são opcionais, porque todos os outros que eu mencionei anteriormente, eles são mandatórios, porque eles vão trazer nutrientes, seja os macro, seja os micro, importantes para a nossa saúde. Então, eu preciso comer ovo? Não, eu posso comer ovo, eu escolho comer ovo. Da mesma forma que os laticínios são leite e derivados. Então, eu não preciso, mas aí é uma opção por questões gastronômicas, de paladar e tudo mais, tá? Então, voltando para aqueles grupos ali que eu falei, pensando em termos de carboidratos, porque carboidratos, muita gente fala, eu exagero no carboidrato. Quando eu ouço isso, eu tenho certeza que a pessoa está falando que exagera no pão, na massa, no chocolate, no açúcar, no doce, na pizza, no macarrão, na batata, no arroz, que são o que se associa com carboidratos. Mas os carboidratos é o que nos fornece a glicose. A glicose é o principal combustível de todas as células. A célula do cérebro, o neurônio, ele não consegue obter energia de outra forma que não seja a glicose. Ele até vai conseguir, mas é num estado de fome mesmo. Ou fome voluntária, que a pessoa decide não comer absolutamente nada, fazer greve de fome, fazer jejum, fazer essas coisas, ou no caso mesmo de fome social. Mas nós não estamos falando disso aqui. A gente está falando numa dieta low carb, por exemplo, que tem baixo consumo de carboidratos. O cérebro não se adapta para consumir outra coisa que não seja glicose. A adaptação para receber outro nutriente, para aceitar outro nutriente como fonte de energia, precisa ser em casos de absoluta ausência de carboidratos, tá? Então, a glicose é a fonte principal de energia de todas as células, especialmente do cérebro, e ela vem de uma forma muito fácil dos carboidratos. Então, aonde eu consigo obter glicose? Ou seja, quais são as principais fontes de carboidratos?
os cereais, onde eu tenho o arroz, o trigo, o milho, a quinoa, a aveia, o centeio, a cevada, o amaranto, o painço, aí são cereais. No grupo dos tubérculos, que são as, entre aspas, batatas, onde eu tenho a batata doce, a batata inglesa, o cará, o inhame, a mandioca, a mandioquinha, a batata iacom. Eu não falo raízes aí, porque, por exemplo, cenoura é uma raiz, mas a cenoura não tem o mesmo teor de glicose, de carboidrato que tem uma mandioca. A beterraba também é uma raiz, o rabanete também é uma raiz, o nabo também é uma raiz, mas eles não têm o mesmo teor de glicose desses alimentos que eu mencionei anteriormente, por isso eu separo no grupo dos tubérculos. Eles têm bastante amido, são boas fontes de glicose. Então, eu tenho outro grupo que é o grupo das frutas, que tem essencialmente ali bons carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, assim como os cereais também têm fibras, vitaminas e minerais, as raízes também, todo mundo vai ter um pouquinho de tudo, alguns mais, outros menos. Então, as frutas são outras fontes de bons carboidratos. As leguminosas são excelentes fontes de carboidratos. Elas têm aí em torno de 60% da sua composição em bons carboidratos, além de fibras, vitaminas e minerais e as proteínas que a gente vai falar daqui a pouco. As castanhas, elas são fontes predominantemente de gorduras, que nós vamos falar daqui a pouco, e elas têm algum teor de carboidrato. Eu não posso, assim, por exemplo, fazer uma refeição só com um punhado de castanha, porque eu vou consumir bastante gordura e vou consumir pouco carboidrato. E eu preciso de carboidrato em todas as refeições, porque lembrando que o meu cérebro vai precisar de glicose o tempo inteiro. Então eu vou fazendo essas composições das minhas refeições sempre contando com algum grupo alimentar que seja fonte de carboidrato e que, portanto, vai ser fonte de glicose. Repetindo, então, as fontes de bons carboidratos. Os cereais integrais, os tubérculos, as frutas e as leguminosas. Então, são 4 onde a gente consegue obter bom teor de glicose. Lembrando, então, de novo, que isso é muito importante. Glicose é fonte primária, básica de energia para todas as células. Eu preciso dela. Ela não é vilão. Ela é realmente um elemento muito importante para o nosso metabolismo. Uma outra coisa bem importante em relação aos carboidratos é que se eu pensar no total de calorias que eu preciso ao longo do dia, e essas calorias vão vir de carboidratos, proteínas e gorduras, os carboidratos é o que vão representar a maior fatia desta grande pizza calórica ao longo do dia, né? E a pizza aqui não é no sentido de provocação, mas são aqueles gráficos de pizza. Então eu preciso aí de 60% a 70% das minhas calorias ao longo do dia vindas de carboidratos. Eu vou precisar em torno de 10 a 15% das minhas calorias vindas de proteínas e de 25 a 30% de calorias provenientes de gorduras. Então, a gente assim supervaloriza, a gente está numa cultura que supervaloriza as proteínas, mas veja, como eu falei, a fatia deste gráfico de pizza que ela ocupa é uma fatia pequena. Então, não é o principal elemento da minha alimentação. Mas veja, numa dieta vegetariana, aonde eu vou pegar a minha proteína? Eu vou essencialmente, o principal, ou o grupo que tem mais proteína, que tem um teor maior de proteína, são as leguminosas, que eu falei que tem um teor muito bom de carboidratos. Então, eu vou falar assim, eu não vou comer minha proteína, eu vou comer um grupo alimentar que vai me dar um bom teor de proteínas, em torno de 25%, as leguminosas têm de proteína, mas que também vai me dar uma boa quantidade de carboidrato. E também vai me dar uma boa quantidade de fibras e de vitaminas e de minerais. Por exemplo, assista ao vídeo que fala sobre ferro e zinco, que eles são encontrados predominantemente nas leguminosas. Então, leguminosas devem sim fazer parte da nossa alimentação, porque tem um teor maravilhoso de carboidratos, excelente de proteínas e ainda traz bastante fibras, vitaminas e minerais.
Eu encontro proteínas também em alguns cereais. Não são todos. Eu não falei aquela listona de cereais ali atrás? Por exemplo, o arroz e o milho têm um baixo teor de proteína. Não é que eles não tenham, mas eles têm um baixo teor, aí em torno de 7 a 9%. Aí eu vou olhar a aveia tem em torno de 17% de proteína. Então é uma excelente fonte de proteína também que está dentro do grupo dos cereais. A quinoa, que todo mundo acha assim, nossa, a quinoa é a que mais tem proteína. Ela tem um pouco menos do que a aveia, ela tem aí de 14 a 15% de proteína, sendo que tem um bom teor de carboidratos também, fibras, vitaminas e minerais. Por isso que eu estou falando, é sempre um conjunto, não é nada isolado. Então, quando eu estou consumindo, por exemplo, um mingau de aveia, eu estou consumindo uma boa quantidade de bons carboidratos, excelente fibra. A aveia tem uma fibra assim que a gente usa, ela é isolada, foi isolada já pela indústria alimentícia aí, como sendo terapêutica para casos de prisão de ventre. Enfim, a aveia é um alimento para você ter na sua alimentação com regularidade. E aí a gente vai falar então das gorduras. Sobre as proteínas, as castanhas também, de novo, falei que elas são ricas em gorduras, elas não têm muito carboidrato e também não têm muita proteína. Eu queria fazer um parênteses aqui para falar de um alimento que ele faz parte do grupo das leguminosas, mas quando a gente coloca no papel, ou a gente vai explicar, a gente explica como se ele pertencesse ao grupo das gorduras, que é o amendoim. O amendoim é uma leguminosa, mas pelo altíssimo teor de gordura, a gente deixa ele ali no grupo das castanhas. Porque eu não posso abusar de gordura, eu preciso ali de 25 a 30% de gordura, de boas gorduras, e eu não posso abusar porque ela tem uma concentração energética muito grande. Então eu tomo cuidado para colocar castanhas e o amendoim, que aí a gente vai agora considerar como grupo das castanhas na minha alimentação. Então agora falando do grupo das gorduras, quem que pertence essencialmente a esse grupo? As castanhas e os óleos, óleo de soja, azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de girassol, tudo isso são fontes de gordura. Os óleos são praticamente 100% de gordura, eles não vão ter nada de proteína e nada de carboidrato. Assim como os açúcares só têm glicose, não vão ter nada de proteína e nada de gordura, as gorduras não têm nada de carboidrato e nada de proteína. Mas as castanhas sim, elas têm um altíssimo teor de gordura, aí em torno de 70, 75% de gordura, é bastante. E esses outros 25% aí que sobra, 30%, vão ser divididos em carboidratos e em proteínas, sendo que algumas têm um pouquinho mais de carboidrato do que proteína e outras mais proteína do que carboidrato. Se eu for olhar o gergelim, por exemplo, ele tem um altíssimo teor de gordura, mas ele também dá pra gente considerar como uma boa fonte de proteína. Não dá para eu usar o gergelim como a minha fonte principal de proteína. Eu vou ter que usar as leguminosas, mas eu consigo usar o gergelim como uma boa fonte de gordura protetora e como uma fonte considerável de proteína. Aliás, assista também ao vídeo sobre o cálcio, porque o gergelim é o alimento mais rico em cálcio e que também tem muito ferro e que também tem muito zinco. Então, o gergelim, em maior ou menor quantidade, é algo para fazer parte da sua rotina. Resumindo, em todos os alimentos, a gente vai encontrar carboidratos, proteínas e gorduras. Eu acabei de falar das gorduras, mas, por exemplo, folhas, verduras e legumes, por exemplo, não tem nem teor significativo de proteína, de carboidrato e de gordura. Mas elas têm um pouquinho de cada. A questão é que nas verduras e nos legumes, cerca de 90% da composição é água. A matéria seca fica aí de 10, 15 a 20%, é um teor pequeno. Então, se você já ouviu falar que brócolis é fonte de proteína, que cogumelo é fonte de proteína, que couve é fonte de proteína, que espinafre é fonte de proteína, pode aparecer, se a gente fizer essa distribuição de carboidrato, proteína e gordura em termos percentuais, aparece um teor alto,
mas o valor absoluto é pequeno e, portanto, eu não devo considerar esses alimentos como fonte de macronutrientes. Eu tenho que considerar o grupo das verduras e dos legumes como fonte de vitaminas, minerais e fibras. Então, aí, para a gente fechar, todos os alimentos vão acabar contribuindo com esses macronutrientes e a grande questão é como eu vou combiná-los no meu dia a dia para obter o quanto eu preciso de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Para a gente finalizar, para quem consome ainda carnes, ovos e laticínios, esses alimentos, as carnes e os ovos não têm nada de carboidrato, eles têm praticamente meio a meio de proteína e de gordura. E os laticínios aí vai depender de que tipo de laticínio. O leite, por exemplo, leite de vaca, de cabra e de qualquer mamífero, ele vai ter um teor de carboidrato, porque é o açúcar do leite, né, a lactose. Ele vai ter um teor altíssimo de gordura, muito maior do que de proteína. Se a gente for olhar os queijos, eles não têm praticamente carboidrato, eles têm em torno aí de 75% de gordura e 25% de proteína, 20% de proteína, sendo que esta gordura aí, que é bem expressiva, é uma gordura que não é interessante a gente consumir porque é do tipo saturada, é aquela gordura que vai mexer nos níveis do nosso colesterol LDL, que é aquele colesterol que a gente nunca quer deixar elevado. Então, vamos pensar o que a gente vai colocar no nosso prato, e se a gente colocar arroz, cereais, leguminosas, verduras e legumes e frutas, a gente sempre vai estar com uma boa composição, sendo que os óleos vão dar aquele toque final de boas gorduras.